Vamos lá, por que que a gente gosta tanto de histórias que nem essa história do mendigo? Olha, eu vou falar pra vocês, eu relutei muito pra fazer vídeo sobre o mendigo, porque eu acho que essa é uma história muito bad em diversos níveis de coisas erradas que aconteceram nessa história. Eu vi uma psiquiatra falando que o mendigo ele é psicopata, pode ser que ele seja mesmo psicopata, esse mendigo. E ele ficou muito famoso nos últimos meses. Geral farmou em cima do mendigo. Mas eu resolvi fazer um vídeo aqui, não farmando em cima do mendigo, embora que de certa forma eu estou fazendo um vídeo sobre ele, mas falando por que, que a gente gosta tanto desse tipo de história. Por que, que a gente quer tanto ouvir esse tipo de história de um cara que era mendigo e de repente ficou milionário. Ou uma história de um cara que era bandido e agora arrumou um emprego decente, ele é super gente boa. Isso, inclusive, é uma coisa que o governo sabe que isso clica com as pessoas e você deve ver que o governo ele tem ali, por exemplo, alguns grupos de pessoas, né, que geralmente se elegem dentro do governo justamente com essa ideia de vamos ajudar aqui a criminalidade, mudando esses criminosos ao ponto de que eles vão lá e fazem coisa para tipo 10 pessoas e eles utilizam essas 10 pessoas que mudaram como se elas fossem tipo a imensa maioria de pessoas. Isso acontece aqui no Rio de Janeiro, isso acontece no Brasil inteiro. Então, você tem essas pessoas, né, que a galera fala que fica passando pano pra bandido e coisa do tipo, né? Vários políticos se elegem no Brasil com essa ideia porque tem muitas pessoas que gostam desse pensamento, muitas pessoas acreditam na redenção. E eu sou uma dessas pessoas que acredita na redenção do ser humano também. Então eu acho que porque uma pessoa é criminosa não quer dizer que ela vai ser criminosa para sempre. Só que por que que a gente elege pessoas ao ponto, chega ao ponto da gente eleger pessoas que pensam assim? Por quê? O que que acontece aqui? Então vamos lá. A gente geralmente, quando vai falar sobre coisas emocionais, por exemplo, você vê alguma coisa que está acontecendo na internet, ou você vê alguma coisa que aconteceu com alguma pessoa, o nosso sentido empático, ele faz com que a gente se projete nessa pessoa. Então, por exemplo, isso acontece inclusive com a galera que é doente de política também. Você se projeta naquela pessoa, você se projeta naquele político, você se projeta naquele cancelamento. Você pensa, pera, não é ele que está sendo cancelado, sou eu que estou sendo cancelado, entendeu? As coisas são aumentadas aos extremos e quanto mais extremo for uma coisa, mais fácil é disso agarrar numa pessoa, porque uma pessoa ela pode pegar e se identificar. Sabe um exemplo bobo que eu acho que a maior parte das pessoas já deve ter passado por? Você tava, sei lá, passeando e aí você pisou errado e aí você machucou o seu pé. Só que você não percebeu que você tinha machucado o seu pé. E aí demorou um tempo para inflamar e coisas do tipo, e aí você foi para casa, dormiu, fez um monte de coisa, e aí de repente de madrugada você acorda com uma dor forte no pé que sobe, irradia, porque você deve estar com um tendão inflamado, alguma coisa. Aí você pensa, meu Deus, o que está acontecendo, né? Aí você vai pesquisar na Google, aí você coloca dor, pé, alguma coisa, aí vai escrever lá que você tem hernia de disco, que você tem câncer, alguma coisa assim. E como eu disse, quanto mais extremo é, mais fácil é da gente agarrar isso pra gente. Aí você, pronto, tenho câncer porque eu pisei errado. Aí você depois, ah, meu Deus do céu, na verdade eu tinha pisado errado aquele dia. Dentro da psicologia da Gestalt, a gente acredita que essas coisas elas influenciam o nosso comportamento. Então, por exemplo, ver ou ler ou ouvir uma coisa extrema, alguma coisa que possa ser relacionada a você, você acaba agarrando aquilo, aquilo faz parte de você. Então, isso influencia seu comportamento. Então, nesse caso específico do mendigo, as pessoas se identificam com essa situação e elas pensam, poxa, eu acho que é o medo de muitas pessoas acabar perdendo tudo e indo pra morar na rua. E esse é um morador de rua que acabou ficando milionário, entre aspas, porque ele não ficou. Mas de qualquer maneira, as pessoas elas se identificaram muito com essa imagem, com essa ideia, com essa história. Assim como elas se identificam muito com aquela imagem do político que chega e fala, porque eu era pobre, não sei o que, e agora eu, olha só o que eu consegui fazer, e agora o self-made man, né, que é como chama em inglês, que é aquela pessoa que saiu do nada e se construiu e pronto, e agora essa pessoa tem tudo por causa do esforço do trabalho duro dela. Então a gente se identifica muito com essa questão do trabalho duro, com a questão de ajudar o outro, com a questão de ter essas pessoas que acabam sendo, tipo, do zero e ganhando um monte de coisa porque elas foram valorosas ou valiosas em algum momento. Então, essa é a história que as pessoas pintaram para esse mendigo. Essa história que eles pensaram que o mendigo ele pegou e cresceu, ou agora estão pensando que o mendigo é um ideal de liberdade porque ele escolheu morar na rua, coisa do tipo.
Mas aí eu vi aquele negócio da psiquiatra falando que ele é psicopata e coisa do tipo, e eu fiquei pensando nas coisas que ele passou, das tretas que ele fez muita merda no passado, e também sobre essa situação. Vamos lá. Se tem uma mulher que está passando por um surto psicótico do seu lado, o que você faz? Você, obviamente, pega essa mulher e leva ela até algum lugar que ela possa estar segura. E não foi justamente o que aconteceu no caso do mendigo. No caso do mendigo, a mulher estava tendo um surto psicótico e ela acabou tendo relações sexuais com ele. E eu não sei qual foi o contexto disso, eu não tô aqui para discutir o que foi que aconteceu, mas essa é uma situação muito estranha e as pessoas elas tendem a ver essa mulher como um ponto negativo ou o cara lá como corno, e eu acho até engraçado como a sociedade ela é patriarcal e machista nesse aspecto, e aí até agora acabou, 90% da galera que é escrota acabou de sair do meu canal, valeu aí galera, mas de qualquer maneira a galera é machista e patriarcal ao ponto de que tem uma mulher aqui sofrendo um surto psiquiátrico e ela acaba entrando em uma relação sexual com um malucão que simplesmente está se aproveitando disso. E em vez da gente falar da vítima como alguém que deveria ser protegida e o mendigo ser falado como, pô, que merda você fez, entendeu? Não. Você vai falar do cara que é o marido dela que é corno por causa disso. Olha que coisa. E ela fica vista como puta. Olha só. E depois as pessoas falam que a gente não vive numa sociedade patriarcal, né? Esse é o tipo de situação escrota que a mulher passa, geralmente. Esse é o tipo de situação escrota que a mulher vive. E as pessoas elas simplesmente fecham os olhos pra isso, ou melhor, né? Ou pior, aliás, no caso, né? Elas atacam pedra na mulher que passa por uma situação como essa. Então, nesse caso especificamente, vamos lá. Eu falei que não ia entrar muito nessa discussão, mas acabei entrando, mas eu só quero ficar nessa parte aqui rasa sobre. Eu quero voltar a falar sobre o mendigo. Então, o mendigo ele tem vários motivos de, tipo, ele não ser uma boa pessoa, entendeu? Eu não conheço o mendigo, mas ele já se mostrou ser uma pessoa ruim por vários motivos. E aí a galera vai e se identifica com o mendigo não pela parte ruim dele, mas pela parte dele ter conseguido ficar famoso, ou por ele ter recebido alguma coisa, ou por ele ter feito não sei o que, ou porque ele merecia, ou porque ele sofre, ou porque não sei o que. Mas você não pensa por que ele tá naquela situação, o que aconteceu para fazer ele chegar naquele ponto, entendeu? Mas de qualquer maneira, sobre o mendigo depois rolou muito hype em cima do mendigo e o mendigo em si ele surfou o hype porque vamos pegar do ponto de vista que ele seja psicopata de fato, como disse lá a mulher a psiquiatra. Aí beleza, o mendigo conseguiu surfar no hype porque ele simplesmente sabe o que fazer pra surfar no hype. Ele tá inato dentro dele, ele não se importa com as coisas que ele precisa fazer pra conseguir atingir coisas. Só que no caso assim, muita gente vai falar do psicopata como sendo o assassino ou como um cara de sucesso, mas nem todo psicopata tem sucesso, visto que 5% da população mundial é psicopata e você não conhece muitos caras que são milionários aí, tipo, aliás, você não tem 5% da população mundial sendo psicopata. Mas a grande chance de alguém que seja milionário seja psicopata justamente por causa dessa questão. Só que o que eu tô pontuando aqui é que existe tá rolando um tornado aqui no Rio de Janeiro, tá por causa disso tá meio ruim aqui, desculpa galera, mas de qualquer maneira, então por causa disso, que nessa escadinha vai caindo pessoas e algumas sobem e conseguem chegar no poder, porque elas fazem de tudo pra ter isso e é justamente o que o mendigo fez. Ele fez de tudo pra ter isso, mesmo que fosse momentâneo. E ele acabou caindo em golpe também, perdeu dinheiro pra caramba e tal, voltou a morar na rua, não tem nada, ou pelo menos ele diz que não tem nada porque a gente não sabe se é realidade. A gente não sabe se ele mora mesmo na rua, a gente não sabe o que ele tá fazendo, porque partindo do pressuposto de que ele realmente seja psicopata, então ele tá fazendo isso tudo pra pegar hype, pra ir nos podcasts, pra continuar sendo visto, porque não importa o que ele tá fazendo, o que importa é que ele esteja sendo visto, entendeu? Ou se tem alguém por trás, né, talvez tenha um psicopata também por trás do mendigo tentando fazer ele ganhar hype. Então é uma parte meio complicada de se pensar. Mas de qualquer maneira tá aí. Por que a gente se identifica tanto com essa situação? Por que a gente gosta tanto de ouvir histórias de superação desse tipo? E principalmente, por que a gente dá tanto holofote pra pessoas que nem esse mendigo aí? Olha, falar pra vocês, acabei de quebrar uma promessa. Eu tinha prometido que eu não ia fazer vídeo sobre o mendigo, mas eu acabei fazendo. Então tá aí, vídeo sobre ele. Beijo, a gente se vê depois.